Oi, galera do primeiro ano. Estou aqui hoje para poder mostrar para vocês os meus assuntos que eu vou cobrar na prova e fazer um resumo de todos esses assuntos para que vocês possam ver, trabalhar comigo e poder fazer uma boa prova nossa. Então, para iniciar aqui, eu vou mostrar para vocês os assuntos. Temos aqui língua e reflexão, que está no capítulo 6 do livro. É todo esse capítulo, vocês podem estar olhando lá, onde nós vamos estar vendo textos e discursos em texto e interdiscurso, textualidade, coerência e coesão, a coerência e o contexto discursivo, intertextualidade, interdiscursividade e paródia e ortografia 1. Esses são os assuntos da parte gramatical que vai estar lá na prova de vocês. Então, vocês vão estar focando aí para poder estudar todos os vídeos que eu já mandei em relação a esses assuntos, mais essa revisão de hoje para reforçar no estudo de vocês, ok? Temos aqui a literatura. A parte de literatura, nós temos as origens da literatura portuguesa, capítulo 5, a era medieval, o classicismo, tudo isso também vai cair nos assuntos de literatura. E é todo o capítulo 5. Vocês vão estar olhando lá e estudando a parte da literatura, que é sobre as origens da literatura portuguesa. Aí temos a era medieval, aí você vai estar vendo lá todos os processos que acontecem na era medieval e o classicismo também, tudo que ocorreu nessa época do classicismo tá lá. E redação é tudo sobre o romance A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães. Então, você vai estar respondendo lá as questões baseadas no romance, ok? Então, vamos iniciar a nossa revisão. Então, essa é a nossa revisão para a prova da primeira unidade. Texto e discurso são elementos complementares de qualquer circunstância enunciativa. A linguagem, vista como um sistema de significados formalmente codificados, deve ser analisada em uso relacionando texto e discurso. O discurso apresenta-se como um pensamento coletivo, ou seja, um conjunto de ideias comuns partilhadas por um grupo. O texto é a manifestação concreta do discurso através de uma forma de linguagem que pode ser verbal ou não verbal. Literatura, pintura, música, fotografia. Agora vamos ver as características do discurso. Representa diferentes ideologias e formas de compreensão da realidade. Expressa um conjunto de valores, princípios, práticas e significados que transcendem o texto, enquadrando-os numa esfera de atividade social. Encontra-se instituído histórica, social e culturalmente, contribuindo assim para a definição do contexto. Característica do texto. É uma unidade linguística materializada e provida de intenção comunicativa. Apresenta um sentido completo, desenvolvido numa estrutura formal. Manifesta-se de forma verbal ou não verbal. Agora vamos ver aqui textualidade. É a característica fundamental dos textos orais ou escritos que faz com que eles sejam percebidos como textos. Não é inerente a eles, pois uma mesma sequência linguística, falada ou escrita, pode ser considerada como texto legítimo por uns e parecer um absurdo sem sentido para outros. Trata-se de um componente de competência textual dos falantes que lhes permite produzir textos adequados e interpretar como texto as produções linguísticas que ouvem ou leem.
Um conjunto de palavras ou frases constitui um texto quando é percebido pelos interlocutores como um todo articulado e que faz sentido na situação comunicativa em que ocorre. A textualidade é construída pelos participantes da interação verbal. O produtor tem objetivos comunicativos, o ouvinte, leitor, tem expectativas e disposições. Um dos objetivos de quem produz um texto é que ele seja entendido e apreciado pelo outro. Uma das maneiras de reagir a um texto é dispor-se a colaborar na construção do seu sentido, engajando-se no projeto comunicativo do produtor. Isso é possível porque, em geral, os interlocutores partilham conhecimentos, práticas e valores culturais. A construção da textualidade depende também da interpretação das relações texto-contexto, que os participantes vão produzindo durante o processo comunicativo. A coerência e coesão são importantes fatores de textualidade. A coerência tem a ver com o conteúdo do texto, sua organização e sua articulação. Entender um texto é atribuir coerência a ele, é processá-lo com os conhecimentos e habilidade de interpretação que se tem. Produzir um texto coerente é construí-lo de modo que pareça aos outros coerente. Já a coesão é um interrelacionamento entre os elementos linguísticos do texto, não vem pronta no texto, vem apenas sinalizada para o ouvinte e leitor. Há vários recursos com que os falantes podem indicar as relações entre os elementos linguísticos de seus textos: substantivos, pronomes, artigos, conjunções, advérbios, tempos e modos verbais, entre outros. O uso desses recursos pode favorecer ou dificultar o trabalho de interpretação do ouvinte e leitor. Outro fator decisivo na construção da textualidade é a intertextualidade. A relação de um texto com tantos outros que povoam a vida social. Nenhum texto é independente da rede de significação social. Compreender um texto é integrá-lo nessa rede, é reconhecer as vozes a que ele remete, é interpretá-lo em função dos textos de que somos formados. Na prática pedagógica, quando o professor vincula o texto aos interlocutores e a situação comunicativa promovendo a construção da textualidade pelos alunos, está favorecendo a formação de produtores e ouvintes, leitores atentos e bem-sucedidos. Vamos ver agora intertextualidade. Diálogo entre dois ou mais textos que não precisam ser necessariamente de um mesmo gênero. A intertextualidade é um fenômeno que pode manifestar-se de diferentes maneiras. Para que você entenda melhor o conceito de intertextualidade, basta analisar a estrutura da palavra inter. É um sufixo de origem latina e faz referência à noção de relação. Por isso, é correto afirmar que a intertextualidade refere-se às relações entre os textos, assim como é correto afirmar que todo texto, em maior ou menor grau, é um intertexto, e isso acontece em virtude das relações dialógicas firmadas. Agora, interdiscursividade. O conceito de interdiscursividade alinha-se à concepção de que os discursos se relacionam a outros discursos. Um discurso traz em sua constituição outros discursos, atecido por eles, seja pelos já ditos em um dado lugar, em momento histórico, seja por aqueles a serem ainda produzidos. Isso significa que não há discurso
homogêneo, fechado em si mesmo e dotado de uma fonte única do dizer. Ao falarmos, nossos dizeres são atravessados por outras vozes, por outras fontes enunciativas. O que se está dizendo numa dada interação social situa-se em uma rede interdiscursiva, toca em inúmeros fios dialógicos, impregnados de valores, de crenças, carregados de sentidos. A interdiscursividade também envolve discursos construídos por outros sistemas semióticos, como os dos domínios da pintura, música, dança, escultura e do cinema. No campo da pintura, por exemplo, a retomada de uma dada obra por diferentes pintores situados em lugares em momentos históricos distintos pode levar à produção de novos objetos estéticos. Paródia. A paródia representa dois tipos de intertextualidade, ou seja, é um recurso que estabelece diálogos entre diferentes textos, criando um novo baseado num texto, fonte, referência. Muitas vezes a paródia é considerada termo sinônimo, no entanto, apresenta sua singularidade. É um recurso utilizado na literatura, arte plástica, música, cinema, escultura, dentre outros. Bom, aqui foi a parte, né, do assunto sobre o texto, o discurso, né, intertextualidade e interdiscursividade e paródia. Nós vamos ver agora o próximo assunto, ortografia 1. Ortografia 1 é o sistema no qual a escrita das palavras está convencionalizada graças a ela. A grafia dos vocábulos é preservada e sistematizada. A ortografia é importante porque prescreve regras e usos, já que não há identidade perfeita entre os fonemas, pois fonemas semelhantes podem ser representados por grafemas diferentes. Casos principais. Temos aqui o emprego de X e de CH. Emprega-se o X. Após o ditongo, temos aqui o exemplo, caixa, frouxo, peixe. Após a sílaba inicial em, exemplo, exame, enxada, enxaqueca. Após a sílaba inicial mi, exemplo, mexer, mexerica, mexicano, mexilhão, em vocábulos de origem indígena ou africana e nas palavras inglesas aportuguesadas. Exemplo, abacaxi, chavante, orixá, xará, xerife, shampoo. Nas seguintes palavras: bexiga, bruxa, coachar, faxina, graxa, lagartixa, lixa, lixo, puxar, rixa, oxalá, praxe, roxo, vexame, xadrez, xarope, xaxim, xícara, chale, xingar, etc. Emprega-se o dígrafo CH. Nos seguintes vocábulos: bochecha, bucha, cachimbo, chalé, charque, chimarrão, chuchu, chute, cochilo, debochar, fachada, fantoche, ficha, flecha, mochila, pechincha, salsicha, tchau, etc. Emprego das letras G e J. Para representar o fonema J na forma escrita, a grafia considerada correta é aquela que ocorre de acordo com a origem da palavra. Veja os exemplos. Gesso origina-se do grego gypsos. Jeep origina-se do inglês jeep. Emprega-se o G. Nos substantivos terminados em agem, igen e ugem, temos aí os exemplos: barragem, miragem, viagem, origem, ferrugem. Nas palavras terminadas em ágio, égio, ígio, ógio, úgio, estágio, privilégio, prestígio, relógio, refúgio. Nas palavras
derivadas de outras que se grafam com G. Exemplo: engessar, de gesso, massagista, de massagem, vertiginoso, de vertigem. Nos seguintes vocábulos: algema, auge, bege, estrangeiro, geada, gengiva, gibi, gilete, hegemônia, herege, megera, monge, rabugento, vagem. Emprega-se o J nas formas dos verbos terminados em jar ou gear. Exemplos: arranjar, arranjo, arranje, arranjem, despejar, despeje, despeje, despejem, gorjear, gorjei, gorjeiam, gorjeando, enferrujar, enferrugem, enferrugem, viajar, viajo, viaje, viagem, terceira pessoa do plural do presente do subjuntivo. Nas palavras de origem tupi, africana, árabe ou exótica. Exemplo: biju, jiboia, canjica, pajé, jerico, manjericão, monge. Nas palavras derivadas de outras que já apresentam J. Exemplo: laranja, laranjeira, loja, lojista, lisonja, lisonjeador, nojo, nojeira, cereja, cerejeira, varejo, varejista, rijo, enrijecer, jeito, ajeitar. Nos seguintes vocábulos: berinjela, cafajeste, jeca, jeque, majestade, jeito, jejum, laje, traje, pegagento. Emprego das letras S e Z. Emprega-se o S nas palavras derivadas de outras que já apresentam S no radical. Exemplo: análise, analisar, catálise, catalisador, casa, casinha, casebre, liso, alisar. Nos sufixos ens e esa, ao indicarem nacionalidade, título ou origem. Exemplo: burguês, burguesa, chinês, chinesa, inglês, inglesa, milanês, milanesa. Nos sufixos formadores de adjetivos ense, ouso e ousa. Exemplo: catarinense, palmeirense, gostoso, gostosa, gasoso, gasosa, amoroso, amorosa, teimoso, teimosa. Nos sufixos gregos esis, isa, ose. Exemplo: catequese, diocese, poetisa, profetiza, sacerdotisa, glicose, metamorfose, virose. Após ditongos. Exemplos: coisa, pouso, lousa, náusea. Nas formas dos verbos por e querer, bem como em seus derivados. Exemplo: pus, pôs, pusemos, puseram, pusera, pusesse, puséssemos, quis, quisemos, quiseram, quiser, quisera, quiséssemos, repus, repusera, repusesse, repuséssemos. Nos seguintes nomes próprios personativos: Baltazar, Heloísa, Inês, Isabel, Luiz, Luísa, Rezende, Souza, Teresa, Terezinha, Tomás. Nos seguintes vocábulos: abuso, asilo, através, aviso, besouro, brasa, cortesia, decisão, despesa, empresa, freguesia, fusível, maisena, mesada, paisagem, paraíso. Pêsames, presépio, presídio, querosene, raposa, surpresa, tesoura, usura, vaso, 20º, visita, etc. Emprego da letra Z. Emprega-se o Z nas palavras derivadas de outras que já apresentam Z no radical. Exemplo: deslize, deslizar, razão, razoável, vazio, esvaziar, raiz, enraizar, cruz, cruzeiro. Nos sufixos es, esa, ao formarem substantivo abstratos a partir de adjetivos: inválido, invalidez, frio, frieza, limpo, limpeza, nobre, nobreza, macio, maciez, pobre, pobreza, rígido, rigidez, surdo, surdez. Nos sufixos isa, ao formar verbo de isação, ao formar substantivos. Exemplos: civilizar, civilização, colonizar, colonização, hospitalizar, hospitalização, realizar, realização.
nos derivados em zal, zeiro, zinho, zinha, zito, zita. Exemplos: cafezal, cafezeiro, cafezinho, arvorezinha, caunzito, avezita. Nos seguintes vocábulos: azar, azeite, azeiro, amizade, buzina, bazar, catequizar, chafariz, cicatriz, coalizão, cuscuz, proeza, vizinho, xadrez, verniz, etc. Nos vocábulos homófonos, estabelecendo distinção no contraste entre o S e o Z. Exemplo: cozer, cozinhar, e cozer, costurar. Prezar, ter em consideração, e prezar, prender. Traz, forma do verbo trazer, e traz, parte posterior. Então, você vê que tem as palavras escritas com Z e com S. Nós vamos agora, então, a parte gramatical, eu já acabei de revisar aí com vocês. Foquei bastante aí, vocês têm uma noção, estudar não só com essa revisão, mas de tudo que a gente já foi dado desses assuntos. E aqui foi para reforçar, para que vocês se saiam bem na minha prova. Agora vamos para a parte de literatura. Era medieval. Na era medieval, nós vamos ver o trovadorismo. O trovadorismo, o primeiro movimento literário da língua portuguesa. O trovadorismo surgiu em um período no qual a escrita era pouco difundida. Por esse motivo, os poetas transmitiam suas poesias oralmente, na maioria das vezes cantando-as. Assim sendo, os primeiros textos receberam o nome de cantigas, tradicionalmente divididas em cantigas de amor, de amigo, escárnio e maldizer, representadas por nomes como Dom Duarte, Dom Diniz, Paio Soares de Taveiroz, João Garcia de Guilhade, Aires Nunes, entre outros. Cantigas trovadorescas. As cantigas trovadorescas é a dominação concedida aos textos poéticos da primeira época medieval e que fizeram parte do movimento literário do trovadorismo. Em geral, eram músicas cantadas em coro e, por isso, recebem o nome de cantigas. Os tipos de cantigas. Há dois grandes grupos de cantigas trovadorescas. Cantigas líricas, estão divididas em cantigas de amor e cantigas de amigo. Cantigas satíricas, estão subdivididas em cantigas de escárnios e de maldizer. Cantigas de amor. As cantigas de amor são atribuídas à influência da arte desenvolvida na Provença Sul da África entre os séculos 11 e 13. Naquela região surge o amor cortês. Ele é mais intenso na voz dos trovadores da Galiza e Portugal, que não se limitam a imitar, mas a sofrer de maneira mais dolorida. Então, são muitas as causas do surgimento do lirismo provençal nas terras ocidentais e Península Ibérica. Entre eles está a chegada de colonos franceses que foram lutar contra os mouros ligados à Provença. Também é considerado um intenso comércio entre a França e a região ocidental da península, alcançando o Atlântico Norte. Características. As cantigas de amor são escritas em primeira pessoa. Nela, o eu poético declara seu amor a uma dama, tendo como pano de fundo um ambiente palaciano. É por este motivo que ele se dirige a ela, chamando-a de senhora. Esse tipo de cantiga mostra a servidão amorosa dentro dos mais puros padrões da vasalagem. Dessa forma, a mulher é vista como um ser inatingível, uma figura idealizada a quem é dedicado um amor sublime, também idealizado. Essas características justificam a presença de um forte lirismo. Esse é representado pela coisa do amor, o sofrimento amoroso e coita, em galego, português significa dor, aflição, desgosto. Para os trovadores, esse sentimento é pior que a morte e o amor é a única razão de viver. Cantigas de amigo. As cantigas de amigo originam-se do sentimento popular
e na própria Península Ibérica. Nelas, o eu poético é feminino, no entanto, seus autores são homens. Essa é a principal característica que as diferencia das cantigas de amor, onde o eu lírico é masculino. Além disso, o ambiente descrito nas cantigas de amigo não é apenas a corte, e sim a zona rural. Os cenários são de uma mulher camponesa, característica que reflete a relação dos nobres com as plebeias. Esta é, sem dúvidas, uma das principais marcas do patriarcalismo da sociedade. Quase não saía, meu Deus. Desculpa aí, gente. Da sociedade portuguesa. A característica: as cantigas de amigos são escritas em primeira pessoa, geralmente são apresentadas em forma de diálogo. Isso resulta em um trabalho formal, mais apurado em relação às cantigas de amor. Essas cantigas são a expressão de sentimento feminino. Nesse contexto, a mulher sofre por se ver separada do amigo, que também pode ser o amante ou o namorado. Ela vive angustiada por não saber se o amigo voltará ou não, ou ainda se trocará por outra. Esse sofrimento é, em geral, denunciado a um amigo que serve de confidente. Os demais personagens que compartilham o sofrimento da mulher são a mãe, o amigo ou mesmo um elemento da natureza que aparece personificado. Cantiga de escárnio e maldizer. As cantigas de escárnio são cantigas que apresentavam, em geral, uma crítica indireta e irônica. Portanto, nesse tipo de composição, podemos encontrar expressões ambíguas, ou seja, com duplo sentido. As cantigas de maldizer são canções cuja estrutura comporta críticas mais diretas e grosseiras. Nelas são usadas termos de baixo calão, como palavrões, pois o intuito é mesmo agredir alguém verbalmente. Vamos ver agora o classicismo. Gente, eu não vou estar falando muito aqui de todos, não vou ficar lendo muito não. Vou falar só algumas coisas, porque senão vai ficar muito extenso e aí é só uma revisão, vocês já viram isso no outro vídeo. Então, eu só vou estar passando aqui rapidinho as coisas mais importantes. O classicismo. O classicismo foi um movimento artístico-cultural que ocorreu durante o período do Renascimento, ou seja, a partir do século XV. Nesse período houve a valorização e o resgate de elementos da cultura clássica greco-romana. Nas artes plásticas, teatro e literatura, o classicismo ocorreu no período do Renascimento cultural, ou seja, entre o século 14 e 16, já na música ele aparece na metade do século 18 e ficou conhecido no neoclassicismo. Aí temos o contexto histórico que está aqui, que vocês podem estar vendo, né? Durante a Idade Média, no século V e no século XV, o principal atributo da sociedade era a religião. Esse foi um momento marcado pelo teocentrismo, cujo lema eram os dogmas e preceitos da Igreja Católica, que adquiria cada vez mais fiéis. O teocentrismo é uma doutrina baseada nos preceitos bíblicos, em que Deus seria o fundamento de tudo e responsável por todas as coisas. Esse pensamento vigorou durante o período da Idade Média e tornou-se oposto à doutrina posterior, o antropocentrismo, bem como ao humanismo renascentista. Na Idade Média, quando os católicos iam contra os dogmas da própria igreja, mas queriam continuar sendo reconhecidos como católicos, eram excomungados, já que era incoerente querer ser católico e não acreditar no que a fé católica propunha. Então, a consequência da excomunhão era a exclusão social, já que as relações religiosas eram as principais relações sociais. Nessa cultura, Deus era o fundamento da arte, da literatura e da escultura, etc., né? Os povos, em geral, entendiam antes do retorno da cultura grega, classicismo, que a finalidade última de qualquer obra era o criador e não o ser humano criatura. Este é o grande entendimento chave do classicismo e do humanismo. Tudo passa a se direcionar para o homem e não para Deus. Bom, gente, aqui foi um pouco do meu resumo.
A atividade de revisão sobre o assunto vai ser o seguinte: eu quero que vocês elaborem aí 30 questões com resposta dos assuntos abordados nesse apontamento aí, ok? Quem vai estar fazendo essa atividade, criando essas questões com base do que vocês já sabem, do que vocês já aprenderam, do outro vídeo, mas dessa revisão vai ser vocês. Vocês elaborando essas questões vai fazer com que vocês vão aprendendo mais sobre as questões de cada um ponto desse aí, ok? Bom, gente, esse foi minha revisão da prova da primeira unidade. Esses são os assuntos que vão estar lá na prova, por isso que eu coloquei aqui para vocês. Então, estudem bastante, foquem nesses assuntos para fazer uma boa prova. Então, essa aqui foi a minha revisão para que vocês possam aprender mais, focar mais, ok? Para esclarecer mais. Então, tudo isso vocês já viram nos outros vídeos da explicação. Então, crie suas 30 questões baseado nisso, para que vocês também aprendam muito mais sobre cada questão dessa. Então, aqui são os assuntos que vocês mesmos já viram, que eu já falei, os assuntos da prova de vocês. Então, foque neles aí e uma boa prova para vocês e até a próxima aula. Beijos para você, galera. Tchau!